Mateus capítulo 4, eu quero que você veja duas maneiras como Deus vai trabalhar com isso. Capítulo 4, vamos começar olhando para a tentação que Jesus passou. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. O que ele respondeu? Está escrito. As 3 investidas que o diabo fez com Jesus, as 3, ele disse para o diabo: Satanás, está o quê? Escrito. Está escrito. Quando Jesus disse para o diabo que está escrito, essa afirmação de Jesus pressupõe algo que nós temos que pensar hoje. Porque o diabo se calou, o diabo não contrapôs, não houve réplica nem tréplica, o diabo se calou com isso. Está escrito. Então o que pressupõe essa palavra? Pressupõe que o diabo, o que tem? Alô, é fácil isso. O diabo o que tem? O quê? Não, o quê? Fala. O quê? Marcos Asa, obrigado. O diabo conhece a palavra. Está escrito. O diabo não disse: eu não sabia. Está escrito aonde? Eu não sei esse assunto. Eu nunca vi. O diabo conhece a palavra. Está escrito. Satanás, está escrito. Está escrito. Ou seja, pressupõe que o diabo conhece a palavra. O diabo conhece a palavra. Está escrito. Agora, como foi que Jesus tratou conosco? Detalhes me apaixonam. Capítulo 5. Capítulo 5. É o capítulo seguinte. Jesus tratando com o diabo de Satanás, está escrito. Mas quando vai tratar conosco no Sermão do Monte, capítulo 5, vamos dar um pulo e vamos direto para o versículo de número 21. Capítulo 5, versículo 21. Diz o texto assim. Consegue? Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, o que? Vos digo. Para ganhar tempo, irmãos, no capítulo 5 de Mateus, do versículo, eu marquei aqui na Bíblia, fui marcando, e essas coisas mexem muito comigo. Do versículo 18 ao versículo de número, do 18 ao 44, observe isso, capítulo 5, do versículo 18 ao 44 do capítulo 5, existe 12 vezes, eu disse 12 vezes, Jesus falando a seguinte coisa. Número 1, porque em verdade vos digo. Número 2, ouviste. Diga assim, 12 vezes. Primeiro, ele fala 18, porque em verdade vos digo. Depois, ouvistes. Você consegue colocar? Capítulo 5, versículo 18, versículo 21, ouviste, porque ouviste. Mateus, capítulo 5, versículo 21, ouvistes. Sabe, irmãos, pense comigo a seguinte coisa. O que Jesus disse para o diabo?
seguindo a mesma linha de raciocínio que ele usou para com o diabo, qual seria o verbo correto que ele precisava usar, ou deveria usar, para falar com a multidão? Vamos lá, me ajuda, eu estou dando dica, usando o mesmo raciocínio que ele fez com o diabo. Satanás, está escrito. Qual era a mesma linha que ele tinha que usar com a multidão? Não, o verbo ouvir, ouvistes. O quê? Não, ele falou assim: Satanás, está escrito. Pressupõe que o diabo o quê? Conhecia a palavra, já tinha lido a palavra. Dei a dica. No capítulo 5, 21, ele tinha que falar diferente. Em vez de usar o verbo ouvir, ele deveria ter usado o verbo ler. Tinha que ser assim, ó: lestes a palavra. Mas ele não usou a palavra, o verbo ler. Ele usou o verbo ouvir. O povo de Israel viveu no exílio, período babilônicos, exílios de muito tempo. E com toda certeza, Neemias conta isso para nós, que houve mistura, houve casamentos misturados, os filhos que nasceram perderam a língua pátria, a língua mãe, e não sabiam mais usar o idioma nativo. E Neemias usa uma palavra que é muito forte, é quase que um neologismo. Ele diz assim: vocês estão cheios de estrangeirices. Ou seja, assimilaram a cultura babilônica à cultura do mundo. Ou seja, perderam a capacidade de ler os textos na língua original, no hebraico. A bondade de Deus é tão grande que ele não diz assim: lestes, sabe para quê? E sabe por quê? Para ninguém falar assim: Senhor, nós não sabemos ler em hebraico, por isso nós não temos noção da tua palavra, nós não temos conhecimento, nós não temos estudo, não fomos alfabetizados, nós não conhecemos o hebraico. Então como é que a gente vai ler a lei? Como é que vamos ler Moisés se não dominamos a língua mãe? Nós não sabemos. Ele diz assim: eu não vou usar com vocês da maneira como usei com o diabo. Está escrito. O diabo conhece a palavra. Com vocês, eu vou abrandar. Ele fala duas coisas. Número 1, ouvistes o que foi dito aos antigos? Ou seja, aquela cultura que vem de pai, para filho, papai. Você ouviu isso? Você ouviu? Então eu tenho a segunda coisa para você. Próximo versículo. Versículo 22. Travou o 22? Travou. Versículo 22 diz assim: eu, porém, vos digo. Você ouviu o que eu falei lá atrás? Você ouviu o que a tua árvore genealógica veio falando? Ouviu. Agora eu não trato mais com o passado, agora eu vou tratar com um presente. Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora? Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora? Não tem desculpa. Não, pastor, eu sou analfabeto, eu não sei ler, muito menos o hebraico. Ok, eu não estou pedindo que você tenha noção do hebraico, eu estou pedindo que você seja capaz de ouvir. Você ouviu o que disseram lá atrás? Você está ouvindo o que eu estou falando hoje para você? Você está ouvindo? O que você faz com a palavra que você está ouvindo? Você não leva isso com seriedade. Alguém que passa o ano todo se preparando para uma prova, um concurso, que começa meio-dia e consegue chegar atrasado com uma hora, essa pessoa não leva a vida a sério. Uma pessoa que vai para um concurso,
para fazer selfie, se autofotografar, não leva a vida a sério. Há uma piada na internet viral, é pesada, dói ela, mas alguém colocou. Ela diz assim: não brigue, não reclame de quem está fotografando durante a prova do Enem. Não trate ele mal. Amanhã ele vai te atender lá no McDonald's. Pesada, né? Não leva a sério. Não leva a sério. Caneta, por que caneta preta? Eu vou levar azul. Então leva. Chegue tarde. Vai. Não faça redação não, isso é besteira, isso é conversa para boi dormir, que isso? Não esquenta a tua cabeça. Não esquenta a tua cabeça. Deus diz para o diabo, está escrito, mas Deus diz para nós, ouvistes? Agora ele vai dizer, porque eu, porém, vos digo. Ou seja, leve com seriedade a palavra de Deus. Você não tem desculpa. Leve com seriedade essa palavra. Sabe, irmãos, eu não sei por que cargas d'água o diabo tem tido tanta vantagem nessa área. Estamos deliberadamente jogando a palavra de Deus no lixo. Deliberadamente. Nós resolvemos quebrar princípios. Resolvemos deliberadamente desobedecer a palavra. Resolvemos. Jogamos fora um princípio da semeadura. Jogamos fora um princípio da palavra de Deus. E resolvemos dizer: Senhor, a tua palavra foi dita, mas eu não estou nem aí para o que a tua palavra está me dizendo. Eu não estou nem aí. Sabe por quê, Senhor? Eu não acredito muito nesse negócio. Eu acredito, na verdade, é que como o rapaz lá do Enem, lá da portaria, eu vou sorrir para ele, eu vou cruzar as pernas, eu vou chegar lá e vou dizer: ó, eu estou grávida. Aí ele vai deixar eu entrar. Ele vai deixar eu entrar. Ah, tem uma outra. Uma outra levou o neném para o Enem, para a prova do Enem. A outra chegou com o neném. Aí o moço falou assim: oi, o protocolo está aqui, a identidade está aqui, e essa criança é meu neném. Eu sei, mas hoje é prova. Ah, mas eu não fico sem meu neném, não. Eu não fico. Sem meu neném eu não fico. Então faz o seguinte, fica com ele. Ou entra você, vou fechar o portão, tá? Com licença. Mas e a prova? Não, fica com teu neném. Você não pode levar um neném para a prova. A gente não acredita na palavra. A palavra não mexe mais conosco. A palavra não tem mais valor para nós. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Você está no mesmo nível que esse povo aqui. Primeiro ele disse: você ouviu? Ah, ouviu. Agora quem está falando com você sou eu. E ele vai falar 12 vezes isso. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Irmãos, em nome de Jesus, o mínimo que temos que fazer é ser honesto conosco mesmo. Eu preciso ser honesto comigo. Será que eu estou escondendo essa palavra no meu coração para não pecar contra Deus? Será que eu estou avaliando se o que eu estou praticando está em sintonia com a palavra ou não? Qual é o grau de significância que a palavra tem na minha vida? Será que eu acredito que eu estou fazendo uma semeadura? Quando eu semeio princípios de Deus, eu colho princípios de Deus. Será que eu acredito nisso? Esse texto do Enem me lembra aquele homem que foi sentenciado a ficar na cidade de Jerusalém. E disse para ele assim: você fica aí, porque se você sair daí, você vai
pagar com a própria vida. Aí ele ficou por um tempo, e depois de um tempo ele resolveu dar uma saidinha rápida. É vaput e vupt. Ele foi rapidinho. Aí chegou a notícia: fulano saiu, mas foi rapidinho, foi lá e voltou. E porque foi lá e voltou, ele sofreu o juízo da sentença. O que eu estou fazendo com a palavra? Perto da meia-noite, ouviu-se o brado: aí vem o noivo. Será que eu estou acreditando que isso vai acontecer a qualquer momento? A manchete do jornal das redes sociais é um grande comediante brasileiro do momento, da moda, que foi fotografado alta madrugada beijando uma outra pessoa. Ele disse assim agora: eu fui um burro. A maior mulher do mundo é a minha esposa. A mulher que me completa, a mulher que eu amo. E postou isso lá no Twitter dele. Eu não sei qual vai ser a resposta da mulher dele sobre a loura que foi beijada. Será que a gente acredita que palavra, que princípio é para ser cumprido ou não? Será que a gente acredita que viver uma vida na presença de Deus implica em termos comportamentos que Deus exige de nós ou não? Será que a gente acredita que a palavra de Deus é para ser obedecida ou não? A gente acredita nisso ou não? Porque é muito fácil cantar a tua palavra escondi. Isso não passa de retórica, isso não passa de uma musiquinha que embala o nosso corpo. Mas será que isso a gente traz como verdade para dentro de nós? Para o diabo ele disse: Satanás, contigo minha tolerância é zero, está escrito. Agora para vocês aqui no monte, vocês ouviram? Agora eu repito novamente, eu digo novamente a vocês hoje: para o diabo a tolerância é zero. Satanás, está escrito. Acabou o assunto contigo. Agora para a multidão, ouvistes. E agora, quem diz sou eu. Ouvistes, foram pais, avós, tios, parentes, mas agora sou eu. Porém eu vos digo, sou eu, o verbo que se fez carne. Vocês acreditam ou não? Vocês creem ou não? Que nesta manhã de domingo, eu possa cantar a letra dessa canção, mas não de boca, mas eu possa cantar como prática de vida. A tua palavra escondi. Você entende isso hoje? Amém? Amém? A tua palavra escondi. Esse mês eu já tratei duas situações que princípios foram quebrados. E a parte que sofreu o dano disse assim: dei a chance que podia ter dado. Tive a misericórdia que devia ter tido. Não confio mais. Aí você fala: mas por que fez isso? Não sei. Há um princípio da impunidade que paira na sociedade brasileira. E esse princípio da impunidade está, irmãos, permeando no seio da igreja. Essa é a grande verdade. Enquanto nós, em casa, assistirmos que alguém consegue ir para casa com todos os seus confortos, por que vamos temer o peso da lei? Eu penso que enquanto não voltarmos à igreja de Atos, quando num culto como esse talvez, sai dois corpos, sai o do marido e depois sai o da mulher. Aí a Bíblia diz que caiu temor na igreja. Enquanto nós estivermos vivendo o reinado da impunidade,
pula o muro, não acontece nada. Faz uma doideira e não acontece nada. Enfia o pé na jaca, não acontece nada. Para que temer a palavra? Para que temer a palavra? É aquele louco que avança todos os sinais vermelhos. E ele anda feito um louco. Sinal vermelho. E alguém pergunta: você é maluco? Não, é que eu ando muito rápido. Aí um belo dia ele para no sinal verde. Parou no verde. E o cara: você parou no verde, você é maluco? Não, vai que vem outro maluco de lá. Vai que vem outro maluco no outro lado. E vai avançar o vermelho também. Estamos vivendo assim hoje. Há um senso de que não vai haver punição. Não vai haver punição. Enquanto o dedo de Deus não aparecer na parede caiada, enquanto não enxergar a mão de Deus na parede da minha sala ou do meu quarto, a gente vai enfiando os pés pelas mãos. A gente vai enfiando os pés pelas mãos. Sabe por quê? Davi trouxe Betseba para o quarto dele, porque o dedo não apareceu lá. Seu louco, você vai desgraçar a tua vida. Porque se o dedo tivesse pintado a parede daquele palácio, ele não teria feito isso. A impunidade está presente. A impunidade está presente. O temor saiu pelo ralo. O temor saiu pelo ralo. Aí, falaram que a caneta é preta. Vai ser conversa fiada. É tanta prova, são 8 milhões de provas. Quem vai perceber que a minha caneta não é preta? Isso aí também é exagero. Falaram que é de meio-dia a 1 para entrar. Mas vai que o relógio do moço da portaria está meio diferente. Não é bem assim. Que nesta manhã, eu e você possa dizer: Deus, com o diabo a tolerância foi 0. E para mim, a palavra já foi falada. Amém? Diz o texto assim, diga comigo assim: ouvistes. Diga assim: eu porém vos digo. Eu ouvi meu pai falando lá atrás. Ouvi meu pai falando lá atrás: meu filho, agradeça a comida que você come. Isso foi ele que falou. Mas depois a palavra me disse: seja grato a Deus pelo pão de cada dia. Ouvi meu pai falar lá atrás, um dia que eu furtei uma bola de futebol. Me bateu com um chinelo de couro. Eu me urinei todo nas calças. E ele disse: nunca mais faça isso. Mas um dia a palavra me disse: não roubarás. Não roubarás. Um dia meu pai me disse, quando eu estava namorando 2 garotas ao mesmo tempo: meu filho, isso não é papel de homem. Homem não é só quem usa calça comprida. Homem tem caráter. Você não pode namorar 2 garotas ao mesmo tempo. Mas um dia a palavra me disse: seja fiel, e que o teu leito seja um leito sem mancha e sem mácula. Você entende isso hoje? Amém? Amém? Fique de pé, meu irmão, no nome de Jesus. E diga comigo assim: eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Eu vou pedir a Deus, irmãos, que caia sobre nós temor pela palavra. Que caia sobre nós temor pela palavra. E diz: Deus, eu quero temer a tua palavra, Senhor. Eu quero temer. Eu não quero ser crente porque alguém está me vendo. Eu quero temer a tua palavra. Eu quero que a tua palavra traga temor sobre o meu coração. Amado Pai, nós cantamos hoje que escondemos a tua palavra no nosso coração. Pai, que seja verdade isso.
Princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. Senhor amado, traz temor e tremor sobre nós. É lindo quando o profeta declara: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Eu tremi pelo peso de tua palavra. Senhor amado, produz esse temor em nós. Que cada moça, que cada rapaz, que cada ancião, que cada obreiro desta igreja, que cada ministro, que cada pastor, ó Deus, tenha o peso de tua palavra. E que saiba que Deus não nos terá por inocente. Deus não nos terá por inocente. Que cada um saiba disso hoje. De todas as palavras que nós falamos, nós prestaremos conta. Será que eu acredito nisso? De todos os meus pensamentos eu vou prestar conta. Será que eu acredito nisso? De tudo que eu faço eu vou prestar conta. Será que eu acredito nisso? Será? Senhor, me faz acreditar, Deus, que a tua palavra não vai me contemporizar, que eu não vou ter nenhum benefício porque fui pastor ou qualquer outra coisa. A palavra de Deus diz que quem mais recebeu, mais vai ter que prestar conta. Será que eu acredito nisso, Senhor? Será que eu acredito nisso? Ah, Deus, me faz temer a tua palavra, me faz ter pavor da tua palavra. Talvez a palavra mais linda de Jonas é quando diz naquele navio: sou hebreu e temo ao Senhor. Ah, meu Deus, que haja temor nos nossos corações, que haja temor em nossas vidas. Pai, é o que eu te peço hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Senhor.